Ter visão é um dom que eu te dei. Então qual é a função dele? Aqui. Na congregação, não vou falar fora. É de te consolar, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É fazer você adorar a Deus em meio a circunstâncias terríveis. É Ele que traz você para perto de quem? De Jesus, de Deus. É Ele. Não é o pastor, não é o dirigente, não. É Ele, irmãos. É Ele. Tá? Tanto é que a nossa função como pregador é levar a pessoa a quem? A Cristo. E quem vai levar essa pessoa a Cristo através da gente? Nem é a gente na realidade, a gente só prega, só ensina. Quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. Então a maior função do Espírito Santo é estar com você. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa. Tá? E ele tem sentimento. Inclusive ele tem um sentimento que muitos crentes até reprovam, né? E dizem que a tradução está errada. Qual o sentimento que o Espírito Santo tem que o homem tem? Ciúmes. Não ciúmes doentio, mas os ciúmes de zelo. Qual que é o ciúme de zelo? Vou dar um exemplo rapidinho. Eu trabalhei com 383 mulheres na creche. Gente, é mulher, misericórdia, não? De homem só tinha 4. Mulher dá trabalho. Imagine 380. E a dona Edna, no meio de tanta mulherada, falou para mim assim: cuidado com fulano. Só uma. Só uma. Aí eu dei risada, levei na brincadeira. Não houve nada, viu, gente? Fica tranquilo, não houve nada. Tá? Só que essa fulana, ela atacou várias vezes. Quem precisou, a diretora falou: toma o seu lugar, respeite. Todo mundo conhece a esposa dele e a vida dele. E outra, é o pastor de igreja. Respeite o seu Nelson. Como é que ela percebeu isso? Irmãs, como é que é? Sentimento feminino. E só as mulheres têm. Né? Não que eu estava e derrandei, tá? O Espírito Santo, ele tem os ciúmes de zelo, de cuidado. Meu Deus, é forte. Hã? É forte isso aí. Não é os ciúmes que vai te prejudicar, que vai te rastrear para onde você anda, que vai, entendeu? Toda hora tá ligando: ó, onde é que você tá? Não. É os ciúmes de zelo, de cuidado. E ele é uma pessoa. E a Bíblia diz: não entristeçais no Espírito Santo, o qual você foi selado para o dia da redenção. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos. Diferente dos dons, tá? Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas você tem o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Pode falar. Só fazer mais uma pergunta. E quando a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos? Inexprimível. Aí que está a questão. Como o Espírito Santo também auxilia na criação, e auxiliou na criação, uma das funções dele é também levar a intercessão. Mas quem leva é o anjo, mas a intercessão também é dele. Você não consegue orar. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Que a vontade que tem é chutar o cara da barraca mesmo. Entendeu? Aí de repente você coloca o joelho no chão, ou fica assim parado olhando para o céu, engasga a garganta, não vem nada na sua cabeça, não vem nada. Já aconteceu isso? Você fica. Aí ele entra em ação. Você não percebe, mas ele está intercedendo. Você não percebe, mas ele está agindo. Aí de repente vem uma paz em você, você engole aquela fissura toda para ingerir e... Obrigado, Jesus. Não é assim que acontece? É a função do Senhor Espírito Santo. Não é só falar língua estranha. Tanto é que nós não falamos língua de anjo, tá? Se fosse língua de anjo, Satanás sabia o que você fala. Nós falamos línguas dadas pelo Espírito Santo. E ela vai acabar. Lá no céu não vai precisar. Glória. Amém?
10ª lição. O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos lá. O pecado. Qual o pecado que corrompeu a natureza humana? Desobediência. Satanás já é Satanás, não sei. Então, entendeu? Vamos lá. O pecado, irmão. Deixa eu tentar explicar melhor. A desobediência, a rebelião. Eva foi e comeu do fruto proibido, não foi assim? E nós tivemos problema também numa palestra, que o irmão levantou e disse que quem pecou foi a mulher. Um machista, sabe? Machista, bateu assim, não, foi a mulher. E para explicar para ele, meu filho, quem pecou foi o homem. A mulher foi enganada. A Bíblia diz bem claro isso. Ela foi enganada. E desde aquela época para cá, crucificaram a mulher como culpada. Mas o culpado da queda foi o homem. Por quê? Deus falou com o homem. O que tinha esse homem de tão especial? Vamos lá. Dentro de Adão, tinha o DNA de toda a raça humana. Você vai entender? Ele era o primeiro de bilhões. Tá? Era o protótipo, né? Vamos dizer? Era o perfeito. Não, nem protótipo era, ele era o perfeito. Dentro dele estava toda a raça humana. Na queda dele, corrompeu toda a raça humana. Todos os filhos que vieram após a queda, pode ver na sua Bíblia, que Deus fala? Nasceu, Eva teve um filho, imagem e semelhança de quem? De quem? De Adão. Tá? Por quê? Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus. Amém? E nós somos imagem e semelhança de Deus? Nós estamos de Adão. Os homens são de Adão. Imagem e semelhança de Adão. E as mulheres? De Eva. São da costela dele? Tanto é que somos chamados filhos de Adão e vocês filhos de Eva. Às vezes as pessoas confundem com quando Cristo fez formou o homem. Por isso que muita gente imagina que imagem e semelhança de Cristo. Não é? Perdemos. Nós perdemos com o nosso pai Adão. Mas Jesus veio, entendeu? E reativou isso. A morte de Cristo, ela religou. Esperamos somente o dia da redenção. Então o pecado não foi simplesmente comer do fruto. O pecado foi a desobediência que corrompeu toda a raça humana. Deu para entender? E nessa desobediência, despertou no homem todo o mal. Toda a natureza ruim que ele tem. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Posso pular para outra lição? E nessa queda veio uma profecia, veio uma redenção, veio uma salvação. Que é a lição 11. A salvação não é obra humana. Não. Obra humana, se permite dizer baixinho, que os dois iam escutar, obra humana é igreja. Essa aqui, parede. Você tem que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, dar seu dízimo, para ajudar o ministério, para ajudar o pregador, não é verdade? Evangelista, missionário, é obra humana. Obra espiritual, ela vai tratar da sua vida espiritual. Ela vai te libertar do jugo do pecado. Quem assistiu o Peregrino ou leu o livro Peregrino? Você sabe por quê, senhoras, né? Aquele fardo ia crescendo nas costas dele? O pecado. E qual era o livro que ele lia? Aqui, ó. Era a Bíblia. Como é que o camarada lê a Bíblia e aumenta o fardo do pecado? Porque a Bíblia, o Velho Testamento, aponta o nosso pecado. E não tem como tirar ele. Ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. O caso do peregrino. Mas quando ele encontra Cristo na cruz, no Novo Testamento, o fardo cai. Porque Ele é a nossa salvação. Ele levou sobre si os teus e os meus pecados.
Deu para entender? Então, nenhuma salvação, nenhum caminho há se não for por Jesus. Tanto é que a igreja, eu vejo hoje, pastor, o pessoal pregando só o Antigo Testamento. Deus vai dar, Deus vai matar, gente. Deus vai isso e aquilo e outro. Poxa, se o apóstolo Paulo falou que morrer para mim é ganho, viver é Cristo, eu tenho medo de morrer por quê? Por quê? Porque às vezes eu não estou vivendo o evangelho de Cristo que é para ser vivido, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é a complementação do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a prova da salvação, da regeneração pela fé em Cristo Jesus. Não é outro, é Jesus. Amém? E são 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Agora nós vamos abaixar um pouco a guarda. Eu né, posso abrir o leque, é uma aula, viu gente? Eu posso não concordar com muita coisa que existe nos ministérios, tá? Porque são seres humanos. Mas eu tenho dever, se estou nele, abaixar a guarda, ficar quietinho e seguir a organização a qual eu congrego. Tá? Não é porque lá no vizinho do outro ministério pode tal coisa, aqui não pode por quê? Porque você tem um regulamento interno. Isso não foi feito agora não, gente. Quantos anos tem a Assembleia de Deus no Brasil? Oi? Entendi, senhor. 110. 110. Agora, eu consigo mudar isso? E os nossos pais na fé, que sofreram, batalharam, até morreram. Frida Wingre, autora do Mensageiro da Paz, tem alguns hinos da harpa. Ela foi internada como louca. E ninguém, a maioria do pessoal não sabe disso. Entendeu? Sabe que esse povo sofreu em vão? Hoje você tem uma igreja, entendeu? Como a gente vai mudar uma coisa que vem dos princípios, certo ou errado, foi os nossos pais na fé. E Deus aprovou. Quem vai pedir alguma coisa em contra é o próprio Deus. Isso eu falo de Assembleia de Deus, tá? Porque, vamos assim dizer, quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, ela veio fazer, quando Daniel Berg na vinda chegou no Brasil, ele veio fazer o quê? Oi? Legal do evangelho. Não. Já tinha. Tinha uma igreja que era uma potência. A presbiteriana e a batista. Era uma potência. Eles vieram trazer a doutrina pentecostal. Batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus começou a batizar. Porque o evangelho já tinha, gente. Tá? A Assembleia de Deus unificou na saída da Igreja Batista junto com a Conversão Cristã no Brasil. E está aí esse monte de igreja. Quem está fazendo tudo isso? É o homem? Nenhum homem consegue ajuntar um povo, entendeu? E colocar na cabeça daquele povo que ele está perdoado, que tem solução, que tem jeito. Só Jesus. A organização humana da igreja é para o bom andamento da obra e respeito, para que haja uma postura. Nós temos na igreja quais os ministérios? Nós temos, vamos lá de cima, temos o evangelista, me ajuda aqui, senhor. Temos o pastor, temos o presbítero, que é o bispo, tá? É a mesma coisa de bispo, é responsável pelo ensinamento da igreja, tá? Temos o diácono, temos o cooperador. São hierarquias que têm que ser respeitadas. E quando eu me levanto contra o meu superior, vamos deixar eu abrir um leque aqui, que você conversar normal, discutir alguma coisa doutrinária, normal, para levantar contra. Tá? Você está se levantando contra o seu líder religioso. Isso em todas as áreas.